Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma aula para vocês muito interessante de ciências que fala sobre as transformações das matérias física e transformação química, tá? Então vamos lá. O que é uma transformação física? É quando há uma modificação apenas na aparência, sem alterar sua composição e não há formação de novas outras substâncias. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando você amassa um papel ou um objeto de metal, ou quando você parte um alimento ou quebra um objeto, né? Quando os objetos são transformados por artesãos e mantêm a mesma característica da matéria-prima, né? Como uma mesa, uma vassoura e assim outros, né? Se você congelar um suco de fruta e ele mantém as suas características, mesmo depois de congelado, também é uma transformação física, que não alterou. Quando você congela vegetais, frutas, pois mesmo depois de descongelado, ele mantém também as suas características. Dentro das transformações físicas, também pode ocorrer as mudanças de estados da água. Vou falar para vocês primeiro sobre a solidificação. O que basicamente é uma solidificação? É a passagem da água ou de outra substância do estado líquido para o sólido. O próprio nome diz, ele se solidifica, né? Exemplo, quando colocamos uma água no congelador, ela se condensa, ela se congela e aí ela passa do estado líquido para o sólido, né? Depois da solidificação, nós temos a fusão. O que é uma fusão? É a passagem da água do estado sólido. Imagina você pegou a forminha de gelo lá no congelador e você coloca em cima da pia de um ambiente mais com temperatura mais quente do que lá do congelador. Esse sólido que é o gelo passa para o estado que líquido, ocorrendo uma fusão, né? Dei de exemplo o gelo derretido. Agora nós vamos falar sobre a vaporização. O que é uma vaporização? O próprio nome diz, né? Vapor. É a passagem da água do estado líquido, da água ou outra substância, para o gasoso, né? Ela passou a ser um vapor. Exemplo. Quando colocamos no fogo uma panela e o líquido chega a ferver, parte desse líquido se transforma em vapor, né? Ocorrendo uma vaporização. A vaporização ela pode aparecer em dois modos, na evaporização e na ebulição. A evaporização é uma passagem natural da água do estado líquido para o gasoso. Vou dar dois exemplos interessantes. Poças da água ou roupas no varal que secam ou evapora somente com calor do sol. Já a ebulição também é a passagem da água do estado líquido para o gasoso, porém com formação de bolhas, como é o caso da chaleira no fogo, né? Ela aqueceu e ela formou bolhas, formou uma ebulição. Temos também a condensação, que é a passagem da água do estado gasoso para o líquido. A água ela sai do estado de vapor e volta ao estado líquido, ocorrendo uma condensação. E pode ser observado quando levantamos a tampa de uma panela que contém água fervendo. Essas gotas voltam novamente para a panela no estado líquido. Também podemos dar como exemplo de condensação quando tomamos banho com chuveiro com uma água bem quente, né? Esse vapor se condensa nas superfícies frias do banheiro e volta novamente para o estado líquido, né, gente? Então, isso daí eu dei um resumo, basicamente, dos estados físicos que eu já tinha falado para vocês lá na nossa sala, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre transformação química. A transformação química é feita quando a composição de um material muda, formando um outro material com características diferentes, quando ele altera a cor, o sabor, a consistência, o odor. No caso de uma fruta em decomposição,
ela muda de aparência e de sabor, né? Nós temos também o cozimento de um macarrão. Ele muda o seu sabor e mesmo depois de cozido, ele não pode voltar a ficar cru. Ou seja, ele mudou as suas características, né, gente? Vou dar o exemplo de uma fritura ou um cozimento. Quando você vai fritar um ovo, por exemplo, ou cozinhar. Ele ocorreu também uma transformação química, pois se você resfriar esse alimento, no caso o ovo, né? Ele não volta a ficar cru. Então, houve uma transformação química. Então, gente, acho que com essa aula de hoje deu para tirar todas as dúvidas que talvez vocês poderiam ter sobre essas transformações físicas e química, tá? Então, um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.